Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Estamos chegando com mais um programa Boa Noite, Goiás. E no programa de hoje a gente vai falar sobre saúde. Várias questões ligadas à área de saúde. Uma delas, por exemplo, nos faz lembrar de uma data redonda. 5 anos atrás, o governador Ronaldo Caiado estava assinando um decreto de emergência sanitária quando se iniciou aquele triste, lamentável episódio da pandemia da Covid-19. Muita coisa aconteceu naquela época, muita controvérsia, muitas pessoas dando palpite aqui, ali e lá, e muita gente morrendo, infelizmente. Foram mais de 700 mil pessoas, no cálculo de alguns, que perderam a vida por conta da Covid, que era uma doença absolutamente nova, para a qual ainda não se tinha um protocolo, né, de atendimento para os pacientes de Covid. Muita gente morreu, infelizmente, no Brasil inteiro. Doença que, ao que se imagina, deve ter vindo realmente da China, mas que o mundo inteiro aprendeu a trabalhar, a lidar com ela. Aqui em Goiás, muita coisa aconteceu, a gente vai falar sobre isso, sobre essas coisas, mas eu quero falar também sobre outras questões ligadas à área de saúde, como, por exemplo, o Hospital Geral de Goiânia, que está tentando zerar, e a promessa é essa mesmo, de zerar a fila de espera para a cirurgia bariátrica. Tem outras questões, o Hospital Oncológico para Crianças, o CORA, vai ser inaugurado quando? A resposta virá para essas e outras perguntas, inclusive doenças respiratórias que são o terror do momento, respostas que virão do nosso entrevistado de hoje, secretário estadual de Saúde, Razível Santos. Tudo bem, secretário? Boa noite. Boa noite, Paulo Berengues. Um prazer imenso estar aqui novamente contigo. Muito obrigado. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Obrigado por ter vindo, prazer imenso recebê-lo também aqui no nosso Boa Noite Goiás. E você, telespectador, uma informação, o programa voltou a ser exibido nesse horário tradicional das 19h30 até as 20h30. E sendo ao vivo, a gente tem a participação de você, telespectador. Só que hoje, olha aquelas coisas que vão acontecendo, a gente vai passando pelos anos, secretário, a gente vai passando pela idade e acaba se esquecendo de algumas coisas. Na pressa hoje eu não trouxe aquele telefonezinho, aquele smartphone para que eu possa receber as suas mensagens através do WhatsApp. Mas você pode mandar através do nosso canal no YouTube, canal no YouTube da TV Brasil Central. YouTube, TV Brasil Central, lá você pode assistir também ao vivo o programa e ao mesmo tempo já ir fazendo a sua pergunta, digitando a sua pergunta, para que a gente possa encaminhá-la para o secretário Razível Santos. Tá bem? Lembrando que esse programa é uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As duas emissoras têm um convênio através do qual trocam conteúdo, de repente uma precisa de uma câmera, queimou uma câmera, precisa a outra, um socorrendo ao outro, um trabalhando junto com o outro, inclusive na questão de pessoas, né, de gente. Eu, por exemplo, não sou servidor da TV Brasil Central, sou servidor da Assembleia Legislativa. Então, ora eu faço o programa daqui, onde nós estamos no Centro Cultural Oscar Niemeyer, ora faço o programa de lá, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Tá bom? Cada hora um cenário diferente. Já que eu não posso mudar o penteado, a gente muda o cenário. Fica bem assim? Boa Noite, Goiás, já está no ar. Muito bem, estamos de volta. Hoje nosso entrevistado é o secretário estadual de Saúde, Razível Santos. Muitos assuntos a tratar com o senhor, secretário. Eu vou correr, exatamente porque são muitos. Mas vamos começar falando sobre essa data, nessa data redonda. 5 anos atrás, o governador Ronaldo Caiado assinava esse decreto de emergência sanitária, impondo restrições à população do estado de Goiás por conta da pandemia da Covid-19. 5 anos depois, o senhor já estava aqui? O senhor mora em Goiás há quanto tempo? Há 1 ano. 1 ano. O senhor não estava aqui? Não, não estava. O senhor estava em Minas? Estava em Minas e estava trabalhando no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Em São Paulo. Sim. De lá, de São Paulo ou de Minas, o senhor deve ter acompanhado essa atuação do governador Ronaldo Caiado. Sim, acompanhei o tempo todo. O senhor assistindo o governador Ronaldo Caiado falando o que ele falou, né, durante a pandemia, que ele foi duro. Ele foi duro. Ele tinha razão? Com certeza.
Com certeza. Quando ele impôs aquelas restrições, isolamento caseiro, as pessoas ficarem dentro de casa, não se aglomerarem e uma série de outras medidas. Ele acertou todas? Olha, a pandemia de Covid-19 era uma doença desconhecida, né, uma doença que a gente não sabia como que ela se manifestava, como que era que a gente precisava tratar da doença, e o governador usou o melhor do conhecimento da ciência na época, que vinha sendo produzido conhecimento, e aplicando para cuidar das pessoas. Ele, como médico, com essa obrigação, com essa sensibilidade que ele tem do cuidado da saúde, ele usou o que havia de melhor na ciência para fazer esse cuidado. E dessa forma, ele trabalhou assim que houve essa instrução de fazer isolamento social, de fazer a questão dos lockdowns que precisavam ser feitos, assim que surgiu a vacinação, indicando a vacinação, ou seja, agindo de forma responsável, sem negacionismo, sem obscurantismo, sempre validando e valorizando a ciência, as pesquisas e dessa forma colocando a população a par do que estava acontecendo, como era uma questão desconhecida, colocando para eles que a gente não sabia o que fazer totalmente, ninguém tinha certeza de nada, mas usando toda o balizamento que a ciência dava. Então essa é uma questão louvável que o nosso governador tomou. Para você ter ideia, Paulo, e todos os nossos telespectadores, aqui em Goiás, antes da chegada do nosso governador, só havia leito de terapia intensiva em Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia. E com a necessidade de leitos de terapia intensiva para a questão da Covid, o governador optou por fazer a expansão de leitos nos hospitais, em 8 hospitais distribuídos no estado de Goiás, não somente em Goiânia. Em Goiânia também, mas também nas outras regiões. E isso proporcionou, Paulo, um legado dessa Covid que tem, vamos dizer assim, compensado as perdas que a gente teve durante a pandemia. Porque veja só, a hora que a gente tem leito de terapia intensiva em Tumbiara, em Uruaçu, em Jaraguá, em vários outros municípios distribuídos, esses pacientes que são atendidos lá, eles morriam no caminho. Quando ele tinha um infarto grave, ele morria antes de chegar em Goiânia. Quando ele tinha um AVC, ele morria antes de chegar em Goiânia. Um trauma maior, uma sepse. E hoje a gente tem poupado vidas, reduzido mortes e complicações evitáveis, exatamente porque o governador teve pulso e teve esse discernimento de ampliar os leitos em estruturas fixas, estruturas de alvenaria e não em estruturas temporárias, e isso permitiu que a gente tivesse um legado muito importante. Tá bem, o legado que ficou dessa Covid, o senhor seria capaz de ter na cabeça aí quantos leitos tínhamos naquela época, 5 anos atrás, e quantos leitos temos hoje no estado de Goiás? Nós tínhamos pouco mais de 200 leitos, né, quando o nosso governador chegou, e hoje nós temos próximo de 1.000 leitos de terapia intensiva. Ou seja, foi um incremento de quase 4 vezes o número de leitos e com uma diferença, distribuídos no estado. De modo que a gente consegue atender a população que tem alguma patologia grave, que tem alguma doença grave, que demanda tempo-resposta, Paulo, que essa é uma questão muito importante. A gente fazer no tempo errado e não fazer nessas doenças tempo-dependentes, infelizmente é quase igual. Então a gente precisa atender o infarto. Essa expressão é nova para mim. Essa doença que depende das mudanças climáticas, seria isso também? Depende do tempo. Ah, sim. Tempo dependente. Do relógio mesmo. É do relógio mesmo. Então, assim, o infarto, eu tenho até, vamos dizer assim, 6 horas para fazer um medicamento, uma trombólise, ou fazer uma angioplastia primária com menos de 90 minutos de atraso. O trauma, a gente tem a hora de ouro, mas dentro da hora de ouro, a gente tem os 15 minutos de diamante que a gente fala, que eu tenho que chegar rápido no paciente com trauma grave, senão ele sangra, pode morrer. No caso do AVC, até 4 horas e meia para eu trombolizar esse paciente. Eu tenho que ter uma tomografia, descartar se é AVC hemorrágico ou não, e a mesma coisa na sepse. Quando o paciente tem uma infecção e vai evoluir para uma sepsemia, por exemplo, eu tenho até 1 hora para começar o antibiótico desse paciente. Ou seja, para ontem. Isso é para ontem. Se eu não tiver uma organização, não tiver descentralizado as terapias intensivas, se eu não tiver equipes capacitadas,
eu não consigo salvar esses doentes. Então, a gente tem recuperado, e eu queria deixar isso, nesse momento de 5 anos que a gente está aqui completando hoje da pandemia de Covid-19, dizer que a atuação do nosso governador tem produzido efeitos que têm compensado as perdas, não posso dizer muito assim, compensar que as pessoas que a gente perdeu, mas a gente tem evitado novas perdas de vidas, ou seja, temos reduzido mortes evitáveis, porque ele teve pulso e conseguiu deixar um legado com relação à Covid. Pois é, e é uma história sobre a qual não se pode deixar de dar a devida atenção. Tanto que hoje, 5 anos depois de ter assinado esse decreto, o governador Ronaldo Caiado voltou a falar sobre a necessidade da vacinação de crianças, inclusive contra a Covid. Exato. Né? Ele fez uma declaração durante a realização do programa Goiás Social, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes eu quero resgatar essa fala do governador Ronaldo Caiado, porque as doenças respiratórias, assim como a Covid, estão aí. Sim. E sobre elas a gente tem que ter toda a atenção. O repórter Pedro Henrique Rabelo traz as informações e, mais do que isso, nessa reportagem traz um alerta, mais um desabafo, uma exortação, na verdade, do governador Ronaldo Caiado para que os pais não deixem de vacinar as crianças, inclusive contra a Covid. Vamos ver. No evento que aconteceu na Praça Cívica, o governador Ronaldo Caiado fez um alerta aos pais. Me ajudem, ajude a mim e ao prefeito de São Mabel. Por favor, conscientize as mães. Vamos vacinar nossas crianças. Hoje nós estamos com uma demanda muito grande, cada vez maior, de leitos de UTI, exatamente por esse período sazonal, por esse aumento da gripe. Infelizmente, gente, 30% das crianças internadas estão com Covid. É falta de vacinar, nos ajudem. É fundamental, porque senão não se consegue, se nós não tivermos um processo de vacinação. Os postos estão abertos. Isso é importante que cada cidadão se conscientize da sua responsabilidade e não deixe aí com que sua criança seja exposta a esse risco. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde para a Covid, a cobertura vacinal no ano de 2024 para menores de 5 anos no país foi de 4,46%. Em Goiás, 1,5%. Em relação à influenza, os números são melhores. A cobertura para crianças de 6 meses a 6 anos no Brasil foi de 74,19% e em Goiás chegou a 64,9%. O ideal é de 95%. É esperado esse aumento principalmente pós-festas de final de ano, pós-férias e agora pós-carnaval. Então, desde 2023, a gente observa que após essas festividades, esse período, a gente começa a ter um aumento de doenças respiratórias. E geralmente o pico de casos acontece entre o mês de abril e maio, quando começa aquela mudança, né, de clima, mais frio à noite, mais quente durante o dia. Então, é algo que é esperado, como eu falei, já observado desde 2023. Estivemos aqui na UPA, chácara do governador, que fica na cidade de Goiânia, para acompanhar se principalmente os pais estão atualizando a caderneta de vacina dos seus filhos. A informação que tivemos aqui é que estão à disposição as vacinas de Covid, tem em estoque. Agora, vacina para gripe, eles estão esperando a campanha começar para o novo estoque ficar à disposição da população. A informação é que a campanha vai começar no mês de abril, mas que pode ser antecipada para a reta final do mês de março. O Edilberto trouxe a filha para uma consulta. Ela entrou no CEMEI e está gripada. Essa aqui nós já vacinamos, todas as vacinas em dias, para exatamente não deixar, né? Tem que prevenir. Então está vacinada, mesmo assim tem uma gripezinha aí. A Giovana é mãe da Elisa e também veio atrás de vacina para a filha. É melhor a gente pecar pelo excesso, né? Do que evitar, Deus livre, a internação, alguma coisa mais grave. Então tudo que fizer para poder evitar, muito melhor. Hoje ela tomou da febre amarela. Os bons exemplos vêm dos mais experientes. O Isomar foi até a UPA para ver no sistema se estava atrasado com alguma vacina. Quando a gente chega da idade que a gente tem que se prevenir, né? Ver se está tudo ok. Aí eu vi no postinho, mas está tudo ok. Não está faltando nenhuma vacina para tomar. Pois é, tá aí o recado, né, de quem tem experiência já na vida, né?
Vacina, né? Vacina a gente toma desde criança, coisa e tal. Alguns mantêm o hábito, outros não, até por questões ideológicas. Como é que choveu essa questão? Primeiro, falando sobre esse alerta, né, do governador Ronaldo Caiado. Como é que choveu isso? Olha, eu estava com o nosso governador no Goiás Social, a gente chamou essa atenção, o governador tem sempre essa fala de vacinação, chamando os pais à responsabilidade de vacinar os filhos, porque é muito importante vacinar, porque é o que a gente sempre fala, né, Paulo? Prevenir é melhor que remediar. A gente tem casos, tivemos casos no ano passado, de crianças que morreram por falta de vacinação da gripe. Aqui em Goiás? Aqui em Goiás, em Goiânia. Quantas, por exemplo? A gente teve 2 casos que a gente viu em Aparecida de Goiânia, aqui em Goiânia também, casos que a gente viu, que a gente avaliou, fez a análise do óbito e percebeu que essas crianças não tinham se vacinado. Isso é inadmissível. É inadmissível. A mesma então coisa. Defende a vacinação de crianças. Claro, temos que vacinar todas as crianças. No caso da gripe, acima de 6 meses já pode receber vacina, abaixo de 6 anos. E também na Covid, acima de 6 meses também tomar a vacinação. No caso de dengue, dos 6 anos aos 16 anos, tomar a vacinação também por causa da questão da dengue. E a questão das gestantes também se vacinarem, inclusive a partir de julho já vai estar disponível aí a vacina para o vírus sincicial respiratório, que também é uma das causas de SRAG, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Essas crianças, essas pessoas que têm essa síndrome, elas podem precisar de terapia intensiva e podem evoluir para óbito. Então, são casos que são mortes evitáveis e são internações evitáveis, Paulo. E aí eu queria chamar mesmo a atenção de todos os pais, todos os responsáveis, toda a comunidade, que a gente só consegue entregar uma saúde adequada para a população se a gente tiver essa parceria com a comunidade. Porque veja bem, os casos que não se vacinam contra gripe ou contra Covid e que se complicam ao adquirir Covid ou adquirir gripe e que precisam se internar em um leito de terapia intensiva, Paulo, ele ocupa o leito que poderia ser usado por um paciente que infartou, por um paciente que teve um AVC, que teve um trauma. É o mesmo leito. Então, a hora que eu vou trabalhar para buscar a suficiência, para alcançar a demanda de internações que eu tenho na nossa central de regulação, quando eu tenho um volume grande de pacientes com complicações devido à Covid ou devido à gripe, e que não se vacinaram, né? Poderiam ser evitados. Que poderiam ser evitados, porque a pessoa que adquire a doença, ela não fica grave, não precisa terapia intensiva. Então, além de eu ter perdas de pessoas, de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, por não ter se vacinado, eu também corro o risco de demorar no acesso, de dar um leito para um paciente infartado, ou para um paciente com AVC, ou para um paciente com trauma, e esse paciente pode complicar também e pode evoluir para óbito, e dessa forma a gente cria um ciclo vicioso de falta de cuidado, onde a gente acaba culminando com mais mortes evitáveis. Então, dê essa informação para o telespectador também, secretário, sobre até quando vai essa campanha, se não é campanha, se é permanente, onde se vacinar, o que fazer? Olha, todas as unidades básicas de saúde, né, atenção primária dos municípios possuem vacina para a Covid. A Covid agora já entrou no calendário de vacinação, então todas as crianças podem se vacinar acima dos 6 meses, até 60 anos de idade, para receber a vacina. Os idosos e os imunossuprimidos vão tomar a vacina da Covid, precisam tomar a vacina da Covid 2 vezes por ano, a cada 6 meses, e a população de risco, o restante da população, 1 vez por ano, igual a gripe. Vamos ter que tomar a vacina da Covid todo ano. Né? A gripe... Isso já é definitivo. Já é definitivo. 2 vezes ao ano para pessoas acima dos 60. Abaixo dos 60. Acima dos 60 não tem... acima dos 60 não tem pesquisa mostrando que é seguro usar a vacina da Covid. Também não vacinar. Isso. Então, acima dos 60 não pode vacinar. Agora, a gripe, sim. A gripe pode tomar vacina. Então, a gripe também está no calendário. Estão os idosos, as gestantes, também as crianças. Já está na carteira agora, na tabela
tabela, né, de vacinação para tomar, mas o que a gente pede? Vai poder tomar o ano inteiro, mas é melhor tomar no início da campanha para estar protegido ali por abril, maio, que é onde a gente tem o pico dessa doença. Então, secretário, é muito importante que todos se vacinem. Parar com essa questão de, não sei, vacina, esse obscurantismo, essa questão de negacionismo, questão ideológica. Gente, não vamos morrer por causa disso. Pelo amor de Deus. O senhor acabou de dizer que acima dos 60 anos não existe um estudo comprobatório de que as pessoas, os idosos, devem se vacinar contra a Covid. Isso. Por quê? Se não tem estudo para maiores de 60, quem vai garantir que quem tenha 59 também não passa pelo mesmo risco? E outra, o senhor já deve ter observado isso também, eu recebo muita mensagem, né, de telespectador, de amigos, muitas pessoas falam sobre o risco da vacina e citam inclusive a marca Pfizer, né, como tendo sido causadora de efeitos colaterais irreversíveis para quem tomou essa vacina. Existe estudo técnico? Muitas mensagens que eu recebo dizem que sim. O senhor diz o quê? Eu digo que não, nós temos que acreditar na Anvisa, nós temos órgãos reguladores no Brasil, temos que parar com essa questão ideológica, de achismo, né? Nós temos que acreditar na ciência, acreditar nas pesquisas, acreditar no que está sendo produzido. Essas discussões há pouco tempo atrás, Paulo, ela não existia simplesmente. Ninguém vinha falar se tinha sido de vírus atenuado, de vírus morto, se era de RNA, se era de DNA. Não existia esse tipo de discussão na sociedade. Não existia isso. De repente começou a surgir esse tipo de discussão que não leva a nada, que cria o que a gente chama de hesitação vacinal. A hesitação vacinal é um grande mal que precisa ser combatido. E como que a gente combate isso? Com informação. Então o apoio seu, o apoio da televisão, o apoio dos jornais é extremamente importante. Inclusive na hora que a gente... Se tem dúvida, vai lá no site do Ministério da Saúde, vai no site da Secretaria de Estado da Saúde, vamos pesquisar fontes seguras. Achismo não resolve. Nosso governador odeia achismo. Eu também. Acho que todos nós, né? Mas enfim, vem por exemplo uma pergunta aqui da Sofia Rezende do Carmo, e antes que eu leia a pergunta dela, eu quero lembrar você mais uma vez. Eu não estou aqui com o meu fiel companheiro celular, meu smartphone, por onde eu recebo as suas mensagens. Mas a gente pode continuar recebendo a sua mensagem fazendo o que a Sofia fez, entrando no canal do YouTube, no YouTube da TV Brasil Central, tá bom? Acessa lá YouTube, TV Brasil Central, você vai assistir ao mesmo tempo em que é exibido pela TV aberta, você vai assistir também no YouTube. E de lá você já começa a mandar sua pergunta também, tá certo? A Sofia Rezende do Carmo diz o seguinte: secretário, as vacinas de Covid não podem causar problemas para crianças a longo prazo? Não, Sofia, essas vacinas são seguras, tem pesquisa mostrando que se a gente não evita a doença, a gente pelo menos evita que tenha casos graves da doença, a forma grave da doença é evitada, então é importantíssimo a gente se vacinar as crianças, para que a gente possa evitar a SRAG. 33% dos casos de síndrome respiratória aguda grave é causada pela Covid-19. Nós temos dados agora do CONAS, Conselho Nacional do Secretário de Estado de Saúde, que apontam que na semana do dia 2 agora do 3 até 8 do 3, nós tivemos 193 óbitos no Brasil devido à Covid. A Covid não foi embora. A Covid é uma doença que agora nós vamos conviver com ela igual a gente convive com a gripe, com a influenza. Então é importantíssimo se vacinar. Tá bem. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho à fita, né? Como se dizia antigamente que existia fita, hoje não tem mais fita nenhuma. Mas vamos voltar um pouquinho. A gente fez o sentido contrário quando a gente chamou a fala do governador Ronaldo Caiado sobre esse alerta, né, para os pais vacinarem as crianças, principalmente. Essa fala aconteceu durante a realização do programa Goiás Social Mulher, um programa que está acontecendo até sexta-feira na Praça Cívica, aqui em Goiânia. Lá, as mulheres, como você vai ver na reportagem, podem encontrar vários tipos de atendimentos. Vamos conferir. A Mariana veio até o Goiás Social Mulher para atualizar o cartão de vacina contra a Covid. Eu, como tenho problema pulmonar, tenho asma, né? Então, assim, eu estou me cuidando, né?
me protegendo. Aí eu vim tomar reforço da Covid. O evento conta com um estande da Secretaria de Estado da Saúde que, além da vacinação, oferece outros atendimentos para as mulheres, como a auriculoterapia, um tipo de terapia realizado através das orelhas e que ajuda em diversos problemas de saúde. É um sistema de tratamento que tem como base uma filosofia oriental da medicina tradicional chinesa, né, em que a orelha é um sistema onde passam todos os nossos canais energéticos. Então, por meio do estímulo aos pontos, você pode tratar tanto processos dolorosos, processos inflamatórios, processos psíquicos, processos emocionais. A Ana Marta participou e aprovou. Ele é muito bom para a saúde, entende? Todos os pontos do corpo, né? Como ela explicou que está na orelha, então quando ela apertou um ponto aqui no meu onde eu sinto muita dor, foi legal. Segundo a Superintendente de Políticas e Atenção Integral à Saúde, Amanda Limonge, quem for até o evento poderá usufruir de um leque de serviços. Nós temos atendimentos oftalmológicos, inclusive com organização e distribuição de óculos. Nós também estamos com a carreta da mamografia. Nós também estamos com o oferecimento de ultrassonografia, eletrocardiograma, citologia. Temos também ali a prestação, né, de serviços relacionados à vacina, os testes rápidos de IST, né, das doenças sexualmente transmissíveis. A primeira edição do Goiás Social deste ano é em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Por conta disso, os serviços são direcionados a elas. Esperamos você, chame sua família para participar e ver, né, o quanto o Estado de Goiás promove ações realmente importantes para o atendimento da população. Que bom, né? Levando mais facilmente a população esses atendimentos. Então, só reforçando, esse evento está acontecendo na Praça Cívica, no centro de Goiânia, o início de Goiânia foi por ali, e vai até amanhã apenas, sexta-feira. Então, se você quer fazer, quer dar uma chegadinha ali para ver se você pode ser atendido em alguma coisa que você está precisando e não acha como, corra, porque é só até amanhã. E como disse ali na reportagem, são outros serviços, né, secretário, também oferecidos, inclusive de óculos, que a população pode receber gratuitamente ali. Exatamente. Esse programa, Paulo, é importante dizer para a população que esse é um programa que é um programa da dona Gracinha Caiado, né, que é um programa fantástico, o maior programa social do Brasil. E a gente tem ali, a saúde foi convidada para participar e desde que eu cheguei eu participo de todos os Goiás sociais, né? Com o Serof, que é o Marcos Ávila, um oftalmologista fantástico, né? O melhor oftalmologista do Brasil, está lá fazendo atendimento desde a acuidade visual, a refração, fundo de olho e quando precisa na parceria com a OVG, a gente consegue, com o cadastro, né, o CadÚnico, quem tem direito recebe inclusive a armação e a lente, recebe o óculos. Então é um programa fantástico. Além disso, dona Gracinha... me permita dizer que também eu tenho o maior respeito por ele, com ele inclusive que eu me consulto, né, todas as vezes que eu preciso, aliás está na hora de voltar, mas a equipe dele é muito fantástica, ali no CBCO, né, principalmente, que é referência no Brasil inteiro e mundo afora também. Exatamente, exatamente. E tem também, a dona Gracinha pediu para a gente, como essa versão da mulher, né, do Goiás Social, também a carreta da mamografia. Então a gente tem ali a carreta da mamografia para as mulheres fazer também a prevenção do câncer de mama, é extremamente importante. Então quem puder ir lá e já fazer também a mamografia. Lembrando que o homem também pode ter esse tipo de problema, né? Pode, é raro, mas tem. É raro, mas pode ter sim. Também a questão da gente estar vacinando, vacinação, viu? Como a gente veio nesse tema aí, também levar as crianças para se vacinarem, os idosos, as pessoas, para atualizar a carteira de vacinação. Que tipo de vacinas são disponíveis? Todas as vacinas são disponíveis, todas as vacinas. Então é como se fosse uma sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde. Então ali a gente tem todas as vacinas para atualizar o cartão de vacinação. Então é importantíssimo todos estarem presentes, aproveitar esse momento, é acessível, é fácil, vocês vão chegar e vão ser atendidos rápido. O Dr. Marcos Ávila, para você ter ideia, Paulo, a gente estava distribuindo aí em torno de 300 atendimentos por dia
Eu tive que ligar para ele ontem, a propaganda é tão grande, boca a boca, e o pessoal está tão satisfeito que eu tive que dobrar o número de atendimento. Pedi para ele, ó, o senhor distribui 600 atendimentos por dia, porque 300 já não está dando mais. Então a gente já está conseguindo aí distribuir 600 atendimentos de oftalmologia por dia ali no Goiás Social. Além daquelas ações todas que a Amanda falou ali também. Nessa estrutura que a gente mostrou, que ficou, não estive lá, mas pelo que a gente vi pelas imagens aqui, uma estrutura muito bem montada. Estrutura fantástica, uma estrutura muito bem montada, ventilada, de modo que as pessoas ficam ali de forma confortável, aguardando, sentadas, aguardando o atendimento. E são vários atendimentos ali que são feitos pelo Goiás Social. Dona Gracinha está de parabéns. Uma estrutura muito bonita e uma estrutura realmente funcional. Ela trabalha bem essa questão social. Estou conversando aqui com Razível Santos, secretário estadual de saúde. Você pode conversar com ele através do nosso canal no YouTube, canal da TV Brasil Central. Você entra lá, youtube.com, bota aí TV Brasil Central. Lá você pode assistir ao programa ao vivo também, juntamente com a emissora aberta também, canal 13.1. Mas você manda a sua mensagem que eu recebo aqui e leio. Como vou ler agora a mensagem da Clara Guerra dos Santos, ainda falando sobre vacinação. Ela quer saber, secretário, se a vacina contra a bronquiolite vai estar disponível na rede pública, porque nas clínicas particulares chega a R$2.000. Ela bota lá, caixa alta, né, letra maiúscula, impossível. As vacinas disponíveis aí que pode evitar essas bronquiolites, essas síndromes respiratórias agudas graves, né? Como, por exemplo, a vacina da gripe, a vacina da Covid e a vacina do vírus sincicial respiratório, que vai ser dado para as gestantes a partir de junho, a partir de junho e julho. Esses casos já evita bastante problemas com relação a doença respiratória. As outras vacinas que não estiverem no cartão, o Ministério da Saúde tem que incorporar na vacinação envia e a gente distribui. Essa específica contra bronquiolite, onde é que ela pode encontrar essa vacina? Clara Guerra dos Santos. Clara, essa vacina realmente é no privado. Se o Ministério da Saúde incorporar, a gente também distribui para fazer a vacinação. No caso, tem que tomar para evitar essas doenças respiratórias, a vacina da gripe, a vacina da Covid e do sincicial respiratório, se for gestante. Para a secretária, uma pergunta óbvia, né? Depois de tudo que o senhor falou, que o senhor acredita nas vacinas, que é preciso vacinar, uma pergunta óbvia. Se tem que acreditar na vacina e ela é indispensável, por que muitas vacinas não são encontradas na rede pública? Essa questão de incorporação de tecnologia é feita pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde distribui as vacinas, a gente faz pressão, né, através do CONAS, quando tem alguma dificuldade, a gente fica em cima para vacinar. No caso, por exemplo, da dengue, foi fabricada a vacina num laboratório que não tem capacidade de produzir um volume grande de vacinas. Então, a gente não consegue vacinar a população inteira. Então, por isso, definir uma faixa etária de 6 a 16 anos. O ideal era vacinar a população toda. Todo mundo, né? Só que não tem, esse laboratório Takeda lá no Japão, ele tem capacidade de produzir vacina só para o Uruguai. Aí vem o Brasil, desse tamanho, com 200 milhões de habitantes, ele não tem capacidade de produção. Então, muitas vacinas é uma questão de produção, outras vacinas questão orçamentária mesmo para ofertar para o Brasil como um todo. Curioso é que não falta orçamento, não falta dinheiro para outras coisas, né? Daquele governo federal que a gente conhece bem, né? Principalmente para agradar os deputados, os senadores, aquela coisa toda. Mas enfim, é um outro assunto. É uma lástima a gestão que nós estamos tendo aí no governo federal, né? Aliás, falando nisso, o próprio governador Ronaldo Caiado já fez várias críticas recentemente sobre o fato de que o governo federal não estaria enviando para o estado de Goiás o dinheiro correto para a área de saúde. Isso procede? O que é que está acontecendo? Olha, sim, a gente tem lutado muito. Eu fui várias vezes na ex-ministra Nízia Trindade, estive lá em mais de uma oportunidade com o nosso governador, pedindo, solicitando para ela recomposição do que a gente chama de teto MAC, que é o recurso que vem para média e alta complexidade. Para você e nossos telespectadores terem ideia, Paulo, nós recebemos do Ministério da Saúde o repasse que o Ministério da Saúde manda para a gente, o repasse do teto MAC, de 400 milhões de reais.
400 milhões de reais. Por ano. O teto MAC de Goiânia é de 500 milhões de reais, ou seja, o teto MAC de Goiânia é maior que o teto MAC do Estado. E o governo estadual, nosso governador Ronaldo Caiado, coloca 4,6 bilhões de reais na saúde por ano. Olha a diferença de recurso, né? Então, a hora que a gente vai ver o que o Ministério da Saúde envia para Goiás e o que Goiás realmente investe em saúde, é um valor muito superior. O que é que a gente pediu? A gente teria que pedir recomposição de teto na ordem de 2 bilhões. No mínimo. A gente pediu 350 milhões, não recebemos nem um centavo. Também não veio. Não veio nem um centavo dos 350 milhões. É uma questão meramente política. É porque lá no governo federal tem um presidente que, de repente, não tem afinidade ideológica com o governo de Goiás, que é de direita e ele é de esquerda. Tem a ver com isso? Ou o que, afinal de contas, que justifica isso? Olha, a gente não tem sido tratado realmente de forma republicana pelo governo federal. Não temos sido tratados com justiça, porque nós temos feito o dever de casa, temos feito um trabalho importante, temos trabalhado com regionalização, nós estamos trabalhando agora com a regionalização do SAMU, estamos trabalhando com a rede Nascer em Goiás, várias portarias, inclusive que o próprio Ministério publica e que não vem recurso ainda. Rede Aline é uma delas, já tem publicação e ainda não veio dinheiro. Né? A questão do PMAE, que eles chamam, que é o Programa de Mais Especialistas, a gente já fez o nosso dever de casa, mas ainda não chegou dinheiro. A dengue, no início do ano passado, a gente fez o projeto, a gente decretou a emergência, ficaram de enviar 18 milhões, enviaram 3 milhões. Foi o único dinheiro que eu enxerguei vindo do Ministério da Saúde, foi 3 milhões. Vê se tem condição. A gente fazer um combate com efetividade de uma doença que está matando as pessoas sem enviar recurso, mesmo decretando emergência, mesmo estando descrito na portaria que é direito do Estado receber. Então tem várias questões que o Estado tem assumido, que os estados em geral têm assumido e que o Ministério da Saúde, que o governo federal tem se desobrigado, mesmo questões que estão inclusive em portarias. Pois é, mas na contramão dessa história toda, desculpe, na contramão, o próprio presidente Lula fez, dias atrás, ele disse o seguinte: o alimento está caro. Primeiro ele falou umas frases ali que a gente nem precisa falar, que a população já ficou triste com isso, de ouvir de um presidente. Está caro, não coma, mais ou menos isso. Não foi exatamente dessa forma que ele disse, mas está caro, compra outra coisa, não sei o que, não sei o que. Enfim, ele quer que os governos estaduais baixem, governos estaduais, o ICMS dos produtos básicos da cesta básica. Quer dizer, por que na hora de mandar dinheiro ele não manda, mas na hora de falar para o governador de todos os estados aí, baixa aí, ele quer dar ordem aqui, mas não obedece a responsabilidade dele, porque é uma obrigação constitucional, não é isso? Sim. Por que ele não obedece lá e quer mandar aqui? O governo federal é o maior arrecadador de impostos, é quem tem maior obrigação de colocar recursos, principalmente no SUS, de colocar recurso para apoiar a população. É isso que a gente espera de um governante, na hora que a gente precisa atender às necessidades das pessoas. É por isso que ele está cada vez mais despencando nas pesquisas e nosso governador está aí com quase 90% de aprovação da população. Porque nós temos um governador que tem austeridade, que zela pela correta aplicação do recurso público e que zela pelas políticas sociais. Então, a saúde é uma delas. É o maior programa de distribuição de renda que a gente tem, Porque quando a gente vai verificar, Paulo, o valor de um plano de saúde, a gente tem que valorizar o SUS, porque a gente tem cada vez feito mais entregas, cada vez cuidado mais das pessoas. Essa descentralização que o governador fez é com 24 hospitais estaduais e agora indo para o 25º hospital, com 6 policlínicas, construindo mais uma policlínica em Mozarlândia, tem mais 2 para a gente fazer. Isso tudo demonstra a importância que o nosso governador dá para a saúde e para as pessoas, que está colocando as pessoas no centro do cuidado. Vamos lá, pessoas que precisam de leitos de UTI, final do ano passado foi trágico, foi terrível, muitas pessoas morrendo até por falta de leitos de UTI. Muito bem, houve aquela intervenção estadual na área de saúde, determinada pela Justiça, e a situação agora, vamos falar da situação agora, porque o prefeito Sandro Mabel inaugurou hoje 10 novos leitos de UTI na Santa Casa de Misericórdia aqui de Goiânia. Só que tem um detalhe, esses leitos
serão destinados exclusivamente para pacientes goianienses. É aí que eu quero ver como é que vai funcionar. Você vai conferir na reportagem do Rafael Mesquita. Os 10 novos leitos de UTI da Prefeitura na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia já estão preparados para receber novos pacientes. Eles serão encaminhados pela regulação do município. A inauguração aconteceu com a presença do prefeito, representantes da administração municipal e da direção da unidade de saúde, que aproveitaram para vistoriar a nova estrutura. Sandro Mabel afirma que a ideia é não faltar leitos para a população da capital nos próximos meses. Agora o goianiense está tendo um reforço, nesses leitos nossos só tem goianienses lá dentro, como é o caso aqui. Então a Secretaria Municipal de Goiânia está bancando esses leitos adicionais, porque quando dá uma crise que nem deu na regulação do Estado, nós estamos começando a formar um pulmão nosso de reserva para os goianienses. Mesmo com os novos leitos, a dívida da Prefeitura referente à gestão passada com a Santa Casa de Misericórdia continua. Mas a superintendente-geral da Unidade de Saúde, Irani Ribeiro, destaca que as negociações para resolver o problema estão avançadas. Nós temos a dívida anterior que está em torno de 15 milhões, mas quando ele assumiu, o mês de novembro, que o SUS paga com 60 dias, ele recebeu e repassou no dia certo, Então, assim, ele tem repassado, agora ele já repassou com um recurso que ele recebeu e ele anunciou, ele passou a metade do mês de outubro, da contratualização. Além das 10 UTIs para adultos aqui na Santa Casa de Misericórdia, outras 14 foram disponibilizadas pela Prefeitura de Goiânia. São 10 pediátricas no Hospital das Clínicas e 4 no Instituto Goiano de Pediatria, que já estão funcionando. Nos últimos dias, casos de crianças aguardando vagas foram registrados aqui na capital. Bem, secretário, o senhor poderia explicar para a gente como é que vai ser essa triagem, vamos dizer assim, para que esses leitos de UTI aqui em Goiânia atendam apenas pacientes goianienses? Como é que vai ser isso? Não, na verdade, todos os leitos são para atender os goianienses, os goianos e os brasileiros e estrangeiros que estiver passando por aqui. Nacionalidade, naturalidade, né? Eu acho que foi uma fala retórica, simplesmente, do prefeito, mas é para atender a todas as pessoas. Nós temos leitos estaduais aqui nos hospitais do estado que estão aqui em Goiânia, que atendem os goianienses, que atendem a toda a população goiana e todas as pessoas que estiverem passando por aqui, Então, essa é a questão mesmo, o SUS é universal, vamos atender todas as pessoas, tenho certeza absoluta que o prefeito também vai atender todas as pessoas, que nós atendemos Goiás inteiro, Brasil inteiro, e como eu disse, até os estrangeiros que estiverem por aqui também têm direito de ser atendidos nos nossos hospitais. Então é uma parceria, eu fico muito feliz de estar abrindo esses 10 leitos de terapia intensiva na Santa Casa. A gente também coloca recurso na Santa Casa, recurso do Estado na Santa Casa, para que a Santa Casa atenda aos goianos e aos brasileiros. O Goiás é um estado central, falo que é o coração do Brasil e nosso coração é grande, a gente atende a todas as pessoas e também em vários outros hospitais, outras estruturas que a gente coloca recurso aqui também, por exemplo, o Rui Azeredo, que atende Goiás e goianienses, goianos e goianienses de toda forma. Mineiros, paulistas, o entorno, Então, assim, a gente tem lá Águas Lindas que atende o entorno, atende Brasília, atende todo mundo. Então, essa é uma questão extremamente importante que a gente tem lutado muito e esses 10 leitos vão tirar a sobrecarga dos hospitais estaduais, inclusive, que a gente possa atender o entorno de Goiânia também, a região metropolitana e o restante do estado. Então essa é uma questão extremamente importante, louvável, a inauguração desses 10 leitos, é motivo de comemoração, porque vai desafogar os CAIs, os CIAMES, as UPAs, e dessa forma a gente atender com tempo-resposta mais curto a todos os pacientes que precisam se internar em leito de terapia intensiva. Tá. A ideia original do SUS era a seguinte, eu sou absolutamente leigo nisso, mas me lembro como jornalista de já ter tratado desse assunto em vários programas.
Não tem essa história, mineiro não vai ser atendido aqui, só goianiense, só isso, aquilo. A ideia original do SUS não só previa, como obrigava, que, por exemplo, um paciente que venha de outra cidade ou de outro estado para Goiânia, por exemplo, se ele fosse ser tratado aqui, que esse custo, digamos assim, fosse cobrado lá atrás da cidade de onde ele veio, né? Porque acontece muito isso, do interior vir muita gente para cá. As prefeituras fariam essa composição, essa devolução do dinheiro que ela deveria ter gasto e não mandado a conta para o pessoal daqui de Goiânia. Isso não funciona, mas não funcionou isso ou ainda funciona de alguma forma? Existem as pactuações, né? Igual, por exemplo, aqui em Goiânia tem pactuação para atender muitas cidades do interior. Essa é outra questão também. 70% do recurso que viria para os municípios é destinado para Goiânia. Então, a maioria dos equipamentos de saúde que tem em Goiânia, que foram estruturados aqui em Goiânia, é para atender os goianienses e os goianos, porque já tem essa pactuação. Você pode até me dizer que o recurso não é suficiente porque o SUS é subfinanciado e os procedimentos pagam aquém do que precisaria. Verdade, verdade, mas é o recurso que viria para fazer aqueles procedimentos. A gente tem um negócio que a gente chama de teto físico e teto financeiro. Né? Então, o teto físico eu tenho que fazer 10 procedimentos, por exemplo, de cirurgia cardíaca aqui em Goiânia para atender a população do interior do estado de Goiás. E eu vou receber um determinado dinheiro para fazer essa cirurgia aqui em Goiânia. Só que o teto financeiro, ele é atingido antes de atingir o teto físico, ou seja, eu fiz 3, 4 cirurgias, eu já gastei o dinheiro que veio. Então fica essa incoerência, vamos dizer assim, entre o teto físico e o teto financeiro. Por isso tem essa questão aí de a gente pedir recomposição de teto, porque o recurso que o governo federal envia não é suficiente. Mas existe sim pactuação em Goiânia para atender as cidades do interior também. Tá bem, fica aí a explicação, porque a ideia original, elas dizem que não existe no mundo inteiro um programa como o SUS, como o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Muita gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, é um país muito mais avançado que o Brasil, mas lá não tem essa abertura, né, para atender a população. Só que o SUS teve um projeto, o projeto dele foi maravilhoso, mas na execução ele foi se perdendo, né, foi perdendo um pouco também. O SUS é um sistema em construção, né, Paulo? É um sistema jovem. Se a gente pensar que em 88 foi a Constituição, né, e nós somos jovens, né, Paulo? Então, assim, a gente tem um SUS que vem sendo construído no dia a dia. Nossos legisladores foram absolutamente generosos quando conferiu direitos amplos à população e obrigação do Estado. A gente precisa agora amadurecer em algumas discussões, como, por exemplo, o padrão de integralidade, né? Tudo para todo mundo o tempo todo, né, Paulo? Não existe nenhum sistema de saúde no planeta que consegue fazer. Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir. A questão da equidade é extremamente importante. Fazer mais para quem precisa mais e fazer menos para quem precisa menos. Então, isso é equidade. Eu preciso chegar lá, e o nosso governador pediu isso para mim, para a gente chegar em cada goiano, independente do CEP, independente se ele mora na zona rural, independente do que ele faz, a gente precisa cuidar dele. E para fazer isso, eu tenho que descentralizar. Eu preciso calcular tudo e ter tempo-resposta. Eu preciso fazer gestão das filas, eu preciso trabalhar com teoria de fila, teoria das restrições, teoria da variabilidade. Então, tem uma série de teorias que eu preciso trabalhar. E, acima de tudo, a burocracia. E eu tenho que fazer tudo isso com carinho, com respeito, com qualidade, com humanização. Porque só fazer não é o suficiente. A gente precisa cuidar das pessoas com o respeito, com o carinho, com a dignidade que elas merecem. Fazer bem feito, né? Fazer bem feito. O senhor falou de filas. E a fila para a cirurgia bariátrica no Hospital Geral de Goiânia, como é que anda no HGG? A gente já vem operando desde o início do mês. Esse é um mês, a alusão aí ao combate à obesidade, né, e aos males que a obesidade traz. E uma dessas questões, dessas ações do HGG é exatamente fazer as cirurgias bariátricas, né? São cirurgias muito importantes, cirurgias complexas, que só um hospital igual do porte do HGG a gente consegue fazer. E nosso objetivo, usando recurso, inclusive, de emenda parlamentar, do nosso Senado,
senador Cajuru, a gente operar o máximo de pessoas para a gente zerar essa fila de espera dos pacientes que já estão preparados para fazer a cirurgia, que tem todo um preparo para fazer essa cirurgia, né, todo um acompanhamento psicológico, inclusive, equipe, desses pacientes, porque senão a gente opera o paciente pode entrar em depressão, uma série de coisas. Então, tem todo um trabalho que é feito para que a gente consiga realmente zerar essa fila e, ao mesmo tempo, cuidar também da prevenção da obesidade, uma série de questões. A gente tem ali no HGG o CAD, né, que é muito importante, que é o Centro Estadual de Atendimento ao Diabético, que é um modelo para o Brasil. Paulo, se você for... Eu era do Sírio-Libanês em São Paulo. E conheço o Einstein, a gente tem o Einstein aqui também, conheço o HCOR, conheço o alemão Oswaldo Cruz, conheço o Moinhos de Vento em Porto Alegre, né? Todos os hospitais de excelência, a gente não tem um centro de excelência igual esse aqui, nem no privado, com o número e a capacidade de especialistas que nós temos aqui no nosso CAD. Uma estrutura no HGG. No HGG é fantástico. É invejável. Outro dia fizemos um programa especial sobre lá, mostrando muitas coisas positivas que acontecem lá, o tratamento, as equipes com muita atenção com os pacientes, quer dizer, reproduzindo, na verdade, isso que é a orientação dos senhores. Quer dizer, dá toda a assistência à população, mas com qualidade e com carinho. Exatamente. As pessoas que estão ali são fragilizadas. Né? Exato, é uma estrutura que tem tudo ali, inclusive uma cozinha experimental. Você tem que visitar ali para comer, por exemplo, o nosso arroz doce de chuchu. Você já imaginou? Arroz doce de chuchu? Arroz doce de chuchu. Como é que é isso? Ele rala o chuchu, eles ralam o chuchu e faz o arroz doce com adoçante e você come o arroz doce. A textura é do arroz. E não é arroz? E não é arroz, é chuchu. Imagina. Olha que coisa fantástica. E é delicioso. Aí tem um brigadeiro de amendoim. Né? Os sucos que eles fazem, as combinações ali de limão, com beterraba, com couve, é um negócio fantástico. Ou seja, mas qual que é o recado, Paulo? É que a gente pode se alimentar bem, ser uma comida saudável, ser uma comida nutritiva e saborosa. Porque dizem que a pior comida que tem é de hospital, né? Lá é fantástica, a cozinha experimental. E outra, sabe qual que é a questão? Os pacientes saem de lá com a receita. Eles se alimentam, saem de lá com a receita para fazer em casa, porque o que é importante é o que a gente chama de autocuidado orientado. Olha só, que coisa. Quem inventou essa receita maluca, né? Porque arroz doce de chuchu, eu nunca ouvi falar isso. Aí o pessoal da nutrição lá, como que chama, Yara? A menina da nutrição, que é gente boníssima. Eu preciso saber o nome para falar o nome dela no ar. E eu sempre vou lá e fico com ela, porque o governador foi lá e provou tudo. Lá também tem o sanduíche que eles fazem lá também, que é super saudável, saboroso, bonito, né? Então, essa questão do autocuidado orientado é extremamente importante, que a população que tem o diabetes, ela aprende a se cuidar e ela vai fazer isso em casa, aquela alimentação em casa, e ela vai poder se beneficiar a longo prazo desse cuidado também. Legal. Fazendo um registro ainda sobre o Cajuru, né? Você mencionou o nome dele. Sim. E ele tem tudo a ver com essa história, né? Porque ele tem diabetes. Sim. E fez a cirurgia bariátrica exatamente como uma forma de combater o diabetes. Exatamente. E melhorou a qualidade de vida dele, embora ele tenha problemas, como ele mesmo diz publicamente, problemas visuais, ele tem uma série de problemas, né? Mas ele não desiste. Ele tem a ver com aquela unidade de saúde que ele bancou também com emendas e com ajuda também do governo do Estado. O CAD, inclusive, leva o nome da mãe dele. Né? Leva o nome da mãe do senador Cajuru. Funciona dentro do HGG? Sim, funciona dentro do HGG. Ou é em frente? É dentro do HGG. É dentro? Dentro. Era de frente e agora é dentro. É uma estrutura totalmente nova, reformada. Dentro do HGG. Parabéns, mestre. Parabéns, parabéns, senador. E obrigado, viu, senador Cajuru? Gol de placa, viu? Gol de placa, né? Gol de placa. Já que estamos falando do HGG, vamos falar de um assunto que mereceu, inclusive, uma comemoração, para lembrar, pelo menos, a data, porque hoje, 13 de março, é o Dia Mundial do Rim. Dia do Rim, isso. Dia do Rim. E o HGG oferece diversos serviços gratuitos à população.
O Túlio Isaac Filho, o repórter, esteve lá. Vamos ver como foi esse dia no hospital. O do rim. Olha, com certeza, quem já deu aquela dorzinha aqui nas costas sabe o quanto é importante se cuidar. Então, hoje, temos dicas e, claro, tudo para você ficar por dentro, o que fazer, qual exame fazer, como proceder caso sentir alguma coisa, com essa especialista aqui, doutora Ivana. Doutora, um dia extremamente importante, principalmente para a área da nefrologia. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim e o HGG participa dessa campanha em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, anualmente, a gente faz essa campanha, a gente arma essa tenda aqui em frente ao hospital para orientar a população sobre as doenças renais crônicas. A gente tem um atendimento multidisciplinar com nutricionistas, psicólogos, a gente faz avaliação da pressão, do diabetes e a gente também está dosando a creatinina do paciente, fazendo uma avaliação de teste urinário. Onde vê se tem algum probleminha. Exatamente. E passa pela avaliação do nefrologista. Doutora, a gente vê um movimento muito grande aqui. Sinal que as pessoas estão começando a cuidar mais da saúde? Essa é a mais importante. Então hoje a gente teve aí quase 300 atendimentos aqui hoje na tenda. E o mais importante é que a doença renal crônica ela é uma doença silenciosa. Então, quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente dosa a creatinina e vê que o paciente tem alguma alteração, esse acompanhamento com o especialista de forma precoce vai prevenir que esse paciente evolua para uma doença renal crônica terminal com necessidade, às vezes, até de uma hemodiálise. Sabe que é silenciosa, mas tem alguma coisinha que a gente tem que ficar... Opa, deu um start aqui? Sim. Tem sim. Em estágios mais avançados, existem alguns sinais e sintomas, que o paciente começa a perder o apetite, ele tem náuseas, vômitos, pode inchar as pernas, alguns sintomas de dor. Os rins, eles doem em algumas situações, quando a gente tem pedra nos rins, que é os cálculos renais, ou quando a gente tem infecção, são as principais causas de dor. Então, nem toda dor nas costas é um problema renal, mas é um alerta para que a gente possa avaliar se é uma causa de doença renal. Verdade, e disse bem o Túlio Isaac Filho, né? Filho, evidentemente, do Túlio Isaac pai, que também é outro gênio na comunicação, mas dizem que essa história de dor no rim, dor na vesícula por conta de pedras também, diz que é uma dor terrível, né? Você já teve isso, não? Não, nunca tive, mas não. Os pacientes relatam que a dor da cólica renal é uma das piores dores que existem, né? E realmente é uma dor que a gente fala de musculatura lisa, né? E tem 3 pontos de constrição no canal, né? Que sai do rim, né? Você tem a pelve renal, aí você tem a bifurcação dos vasos ilíacos e a entrada da bexiga. Então, nesses 3 pontos, o cálculo vai migrando e a dor também vai migrando, vai mudando de lugar. Vai andando. Né? Vai andando também. E é uma dor incólica bastante intensa, e realmente a queixa dos pacientes é muito, muito grande com relação à dor da cólica renal. Haja Buscopan, né? Morfina, Buscopan e por aí vai. Tá doido. Vamos lá. Eu queria falar com o senhor também sobre o Hospital Cora, que é um hospital que está sendo construído. Queria que o senhor falasse sobre como está a obra, quando deve ser inaugurada e que público-alvo será atingido pelo Cora. Olha, o Cora é uma estrutura fantástica, depois precisa visitar, viu, Paulo? Porque eu estou indo lá agora toda semana visitar o hospital, ver como que a obra está encaminhando para o seu final, né? Mais de 80% da obra está pronta. É um sonho realmente do nosso governador, que é um visionário com relação a essa questão mesmo do tratamento do câncer infantil e do câncer em geral aqui em Goiás. Não havia nenhuma estrutura estadual fora de Goiânia também quando o nosso governador chegou ao governo do estado. Hoje a gente tem atuado muito no tratamento do câncer em Itumbiara, em Uruaçu, em Anápolis, em Rio Verde, e agora com a construção aí do Cora, que é esse complexo oncológico de referência que inicialmente vai cuidar do câncer infantil. Então, a gente tem uma área ali, Paulo, que é uma área de transplante de medula óssea, que é uma bolha com filtro EPA, que é toda a unidade. Então, o pai que estiver acompanhando a criança com transplante de medula óssea, ele não precisa ficar restrito ao quarto.
Ele pode sair, tem uma brinquedoteca, a criança pode sair, andar ali dentro daquela unidade que toda ela está filtrada. Toda ela tem o filtro EPA. E se essa criança agravar, ela vai ser levada para a terapia intensiva, que faz parte também da unidade de transplante medula óssea. Então tem 5 leitos de terapia intensiva anexa a essa estrutura de transplante medula óssea, que a criança pode ser levada sem passar pelo corredor, porque essas crianças transplantadas são tão frágeis que no corredor do hospital ela pode pegar uma infecção e não conseguir sobreviver. Então tudo isso foi pensado para fazer o tratamento. Tem uma ressonância nuclear magnética que só tem 7 no Brasil como um todo, que ela é dentro do centro cirúrgico. Veja bem, se uma criança estiver fazendo uma cirurgia oncológica, um tumor cerebral, por exemplo, essa criança está na mesa cirúrgica e eu preciso saber se o nível de ressecção do tumor cerebral está adequado ou não ali com neuronavegação, com toda a tecnologia. Eu vou pegar essa criança... Traduz em miúdos para a gente. Então, a criança está lá com neuronavegação, fazendo a cirurgia para retirada de um tumor cerebral, e eu preciso saber se o tumor está sendo todo ressecado, se eu estou retirando realmente todo o tumor. Você não vai ter uma borda comprometida. Isso. Por quê? Porque na cirurgia, é importante a população saber, no câncer cerebral, a gente não tem como fazer a ressecção com margem. Por que eu não posso tirar margem? Porque a margem é cérebro. Se eu retiro um pouco mais de margem, eu provoco mais sequelas. Entendeu? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar somente o tumor. Então, o que o nosso governador viu? Ele viu em um local isso e ele quis trazer para cá. Então, a gente tem agora uma ressonância nuclear magnética dentro do centro cirúrgico, onde eu posso transportar essa criança na mesa cirúrgica, ela continua na mesa cirúrgica, ela vai até o tomógrafo, faz a imagem, verifica se realmente a margem está correta, se é ali mesmo que eu tenho que fazer a ressecção, porque eu não consigo em criança fazer o que a gente chama de cirurgia awake. O que é a cirurgia awake? É a cirurgia que eu faço com o paciente acordado. Então eu falo, mexe o braço. A pessoa mexe o braço. Ela não mexeu o braço, eu falo, opa, não posso tirar aqui. A criança não tem esse tipo de... Eu não consigo fazer esse tipo de resposta. Então, eu tenho que fazer uma ressonância nuclear magnética. Então, eu vou lá, faço a ressonância, verifico se está correto, retorno com a criança na mesa cirúrgica e continuo a cirurgia. Eu não tenho que terminar a cirurgia, deixar a criança recuperar da neurocirurgia, fazer a imagem para depois voltar com ela para o centro cirúrgico para fazer a ressecção. Então eu consigo fazer. Isso salva vidas, isso traz melhor qualidade, isso traz uma melhor resposta, isso ajuda a gente a resolver o problema na primeira cirurgia. E tem um detalhe também, né? Custa falar mais uma vez aqui, existe uma parceria com o hospital, antigamente era o Hospital do Câncer de Barretos, né? Sim. Que hoje é o Hospital do Amor, não é isso? Isso. Que também está nessa parceria. Exatamente. É e lá a fundação... Eles são a referência, né? Isso, é a referência, é a Fundação Pio XII, que a gente tem uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, que está atuando desde a construção até a gestão, ali, o gerenciamento do hospital. É um contrato que a gente fez, é um termo de colaboração, que a gente fala, né, um termo de colaboração que foi feito com a Fundação Pio XII para a construção e o gerenciamento do serviço depois. Então, é uma estrutura muito importante, que vai atender em torno de 300 crianças por ano, ali, crianças de Goiás que podem ter câncer infantil. Hoje, nossas crianças que têm câncer estão sendo atendidas em Brasília, em Curitiba, em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, e agora a gente vai poder cuidar dessas crianças aqui no nosso estado, e a capacidade operacional nossa ainda pode ajudar outros estados do Brasil. A previsão, bem rapidamente, a previsão de inauguração, quando? Vai ser, esse semestre... Vai ser tipo hotéis que abrem aos poucos, soft opening? Não, nós vamos inaugurar completa a parte oncológica infantil, nessa parte infantil. A gente não está cravando uma data, mas é nesse primeiro semestre, porque tem uma alça... Ainda. Deste ano. Nesse primeiro semestre deste ano. A gente tem uma alça para ser feita ali na rodovia, a alça de acesso que tem que ser feita. Essa alça vai ser feita, e a parte interna, eu creio que conclua agora
em abril, a parte interna do hospital, abril, maio, para a gente terminar essa alça, que vai gastar em torno de uns 40, 45 dias, essa alça, para a gente inaugurar o hospital ainda este semestre. Os equipamentos já estão garantidos, estão comprados? Todos os equipamentos estão comprados, tem mais de 2.500 itens, eu tenho ido lá toda semana exatamente para a gente estar condicionando os equipamentos, né, em salas que já finalizaram, por exemplo, no segundo e no terceiro andar, para que os equipamentos agora já estão sendo instalados, para a tomografia estava finaliza essa semana a instalação completa da tomografia, a ressonância também já está finalizando a instalação e os outros equipamentos estão todos lá, inclusive a parte fantástica ali, Paulo, que é a parte de reabilitação oncológica. A reabilitação oncológica é uma área grande que tem, inclusive, equipamentos que é um exoesqueleto para ajudar a pessoa a recuperar a todas as suas funções. Legal. Eu estou correndo aqui procurando uma matéria que eu gostaria de chamar agora, porque já são 8h35 e lembrando a você, telespectador, também, que esse programa é exibido ao vivo entre 7h30 e 8h30. E depois ele tem uma reapresentação, tanto na TV Assembleia,